Muito boa tarde, a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui para ler, agora orar, a partir da Santa Escritura. O texto de hoje é 1 João, do capítulo 3 ao capítulo 4. Lembrando que o nosso projeto aqui é lermos toda a Escritura em um ano. A partir do dia 1º de janeiro, nós iniciaremos a leitura de Gênesis, findando então com Apocalipse, lá no finalzinho de dezembro de 2022. Então agora, esse ano, o que nós estamos fazendo é lendo alguns textos de forma aleatória, alguns livros de forma aleatória. Nós começamos com o Evangelho de João, depois passamos para Tiago e agora já chegamos nessa sequência a primeira João, para não perdermos tempo, antes ganharmos tempo lendo e orando a Escritura. Então, sem mais demora, passemos a leitura de hoje. 1 João, do capítulo 3 ao capítulo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus por essa razão. E por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
1 João, capítulo 4. O espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em nós. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João, capítulo 5. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e não há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Cristo é verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Até aqui a leitura da Santa Escritura, e a partir dessas muitas verdades que nós lemos, que nós ouvimos, passemos então à oração. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo, que te revelaste a nós como Pai, e assim tem nos concedido da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, do teu amor. Tu és amor, meu Deus. Senhor meu Pai, e nós confessamos que Cristo veio em carne, que Cristo é teu Filho, que Ele é verdadeiro Deus e a vida eterna. E assim, ó Deus, somos gratos, porque nele o Senhor nos chama teus filhos. Somos gratos, Senhor, porque teu Filho veio para destruir as obras do maligno e nos arrebatar de suas mãos. Te agradecemos, ó Deus, por tanto amor, por ter Ele morrido na cruz pelos nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos o louvor, a adoração e a gratidão pela vida eterna e por aquele que habita em nós ser maior do que aquele que está no mundo. Sim, ó Deus, o teu Santo Espírito, o teu Filho, e unidos a ele, podemos também ser chamados teus filhos, Senhor. Louvado seja o teu nome. E te pedimos perdão, ó Deus, por mesmo o Senhor se revelando como Pai, não nos portarmos como filhos, por sermos desobedientes, Senhor, por sermos rebeldes, por buscarmos tantas vezes as nossas próprias vontades, nos importarmos mais conosco mesmo do que com os nossos irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, e nos perdoa por todo e qualquer pecado. E se temos, Senhor, persistido em pecado, livra-nos, ó Deus. Livra-nos, e que nisto tudo o teu nome seja louvado, o teu nome seja adorado. Senhor meu Deus, que nos portemos de fato como filhos, obedientes, prontos, Senhor, ansiosos por imitar a Ti. Sim, ó Deus, faze-nos santos como nos diz a Tua palavra. Purifica-nos, Senhor, como Tu és puro, e faze-nos justos, Senhor, como justo é o Teu Filho. E que assim, ó Deus, sejamos aperfeiçoados à semelhança dele. Meu Deus e meu Senhor, que não sejamos como Caim, que odiou o seu irmão e que o matou. Antes, ó Deus, que amemos uns aos outros, que busquemos primeiramente aquilo que é de interesse do nosso irmão e não os nossos próprios interesses. Que amemos de fato e de verdade, dispondo de tempo, dinheiro, de atenção
e de tudo que lhes for necessário, meu Senhor. E que assim, ó Pai, vivendo de acordo com a tua santa vontade, tenhamos a nossa consciência tranquila diante de ti. Meu Deus e meu Pai, te pedimos por fim, tendo em vista a recomendação de João, que o Senhor nos guarde dos ídolos, que nada ocupe o lugar que é devido a ti somente em nosso coração, de adoração, Senhor, de culto e de louvor. Meu Deus e meu Pai, e concede-nos fé em teu Filho, verdadeira fé, Senhor, fé pela qual ele venceu o mundo, fé pela qual bem sabemos que também haveremos de vencer. Senhor, meu Deus e meu Pai, fica conosco no decorrer de todo este dia e nos abençoa. Nós oramos, nós rogamos, unicamente no nome de Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Meus irmãos, estamos então orados, que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos socorra. É só Ele quem pode operar em nós todas essas maravilhas, toda essa graça de sermos moldados à semelhança de seu Filho dia a dia. É isto. Então eu os aguardo amanhã para o nosso devocional e tchau. Até amanhã, se Deus quiser.